Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Após, nesta manhã de quarta-feira, uma quarta-feira com muito sol, né? Graças a Deus, a chuva deu uma diminuída e esse sol vem para iluminar um pouco da nossa vida, dos nossos caminhos, né? E tirar um pouco desse mofo, né? Desse cheiro ruim que paira pelo ar constantemente. Cabelo cortadinho no padrão, né? O pessoal sabe qual que é o padrão, né? É assim, né? Dentro dos conformes, dentro do regulamento e das normas. Bom, pessoal, eu não posso, hipótese nenhuma, deixar de vir a público e agradecer o nosso primeiro legislativo, né? O legislativo que tem trabalhado incessantemente, né, para melhorar as nossas leis, né? Fazer leis mais eficazes, né? Incrementar as nossas leis, tirar um pouco dos benefícios, né? É isso que os legisladores estão fazendo ou não? Não, né? Estão preocupados com outras coisas, né? Aquela propininha, aquele superfaturamento de obra, lavagem de dinheiro. É sempre as mesmas porcarias, né? Virou padrão aqui no Brasil, né? Virou moda. Então, nós estamos acompanhando o quê? Legisladores incompetentes, né? Que recebem e não trabalham, né? Que não cumprem com a missão que assumiram perante o povo brasileiro, né, perante seus eleitores, e acaba proporcionando o quê? Leis fracas, né, cuja rigidez é mínima, não ajuda em nada, leis que não são eficazes, né, e acaba proporcionando o quê? Um judiciário fraco, um judiciário, de certa forma, que não interage como deveria, em detrimento de leis fracas, né, um código penal fraco, né, a própria Constituição Federal, que precisa e necessita de uma revisão urgente de no mínimo 60% daquilo que é previsto na Carta Magna, válida hoje, né, da Constituição de 88. Então, o que nós estamos vendo? Uma série de benefícios. A lei, me parece que ela se contradiz com a vontade do povo. O povo quer o quê? Investigações. O povo quer os inquéritos abertos, os processos, né? O povo quer punição, o povo quer justiça, o povo quer condenações dos culpados, dos responsáveis por todas essas bandalheiras que cometeram aí. Então o povo quer isso. Agora, ao invés disso, o que nós estamos vendo? Benefícios da lei, né? Atenuantes, não agravantes, né? E eu, que sou um sujeito limitado no conhecimento, tenho uma experiênciazinha pequenininha, né? Até eu enxergo. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, vamos citar aqui, nós tivemos, por exemplo, politicamente falando, mensalão, né? Uma pá de vagabundo envolvido, né? Muitos daqueles que estavam envolvidos, né? Alguns nem julgados foram, outros que foram julgados e condenados, hoje já estão mostrando a cara aí, né? Já aparece na televisão, querendo dar pitaco, e entendeu? E é um tranqueira, né? Ficou afastado aí por conta
da justiça dos 8 anos de inegibilidade. Então, nós temos um mensalão, vários deputados envolvidos, a memória está fresca aqui ainda, vários políticos, um mensalão sem precedentes, né? Governo PT, Lula, lembra? Vamos lembrar, gente. É uma barbaridade o que foi descoberto, sabe? Aquele deputado de Mogi das Cruzes, Roberto Jefferson, enfim, uma série, João Paulo, nossa, eu posso citar aqui vários envolvidos. Onde eles estão hoje? Eu lhes pergunto, onde esses caras estão hoje? Se eles deveriam estar presos. Presos. Ah, não, mas recorreram. Ah, não, mas por conta do benefício da lei. Ah, mas por conta do remédio do direito, da jurisprudência. E o povo vai pagando a conta. Né? Tudo sobra para o povo. Né? O Metrolão. Gente, aqui no estado de São Paulo, 1 bilhão e 700 milhões, superfaturamento de obras. Cadê? Ministério Público, cadê? Do Estado? Cadê? Atitudes. Poder Legislativo de São Paulo, do Estado de São Paulo, cadê? Ah, mas o governador lá, ele tem a maioria. A bancada do governador é a maioria. Como ele consegue isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele é amigo dos caras? Toma café com os caras, almoça, janta com os caras? Ô, gente, tá muito na cara. Isso, da mesma forma que acontecia na Câmara Federal, acontecem nos estados. É a mesma coisa. Um governo, nesse sistema, ele não anda se o Poder Legislativo não contribuir, não colaborar. Como? Aprovando os projetos que são encaminhados. Né? Os acordos políticos, os acordos sérios. Né? Que se discute um projeto, se chega num denominador comum, que fica bom para todos. Né? De uma forma honesta, justa, sem superfaturamento, sem bandalheira, sem palhaçada. Que é muito raro de a gente ver aqui nesse país. Então, Metrolão tá aqui, ó, e nada. Superfaturamento de obras do Rodoanel, aqui em São Paulo, sabe? A questão da merenda, CPI, não vira nada. Vem o poder político e bate em cima. Pô, eu representei contra uma entidade no Ministério Público, eu que sou um humilde sargento reformado, até então cabo cesário. Eu que representei junto ao Ministério Público contra uma entidade de classe da Polícia Militar, reivindicando direitos dos associados de uma maneira geral. Eu era um associado, 20 anos fui associado lá, e era do Conselho Fiscal da entidade durante 1 ano e 8 meses. Fui para lá para ficar um mandato de 4. Fiquei 1 ano e 8 meses. Pois envolveram o deputado, né, que tinha um certo envolvimento anterior com o Ministério Público Estadual, né, para dar uma força. Envolveram o governo do Estado e o processo sumiu. Isso é que eu chamo de ditadura fria. Eu ia num lugar, perguntava do processo, tá no Ministério Público. Eu ia no Ministério Público, tá no 23DP. Até que um dia, o promotor responsável pelo processo ficou com o saco cheio de mim, me maltratou e falou que se eu aparecesse lá mais uma vez, sem estar acompanhado do meu representante legal, que eu ia me estrumbicar. Gente, eu sou pagador de impostos. Policial militar sim, mas pagador de impostos. Interessante que na hora que eu conversei com ele, que eu queria saber da situação de um processo, que eu tinha encaminhado através do meu advogado, que até então é meu parceiro, Dr. Osíris de Miranda, ele me tratou bem. Ele entrou, quando ele viu qual era o processo e voltou, o cara voltou transfigurado.
transfigurado. Era outra pessoa. Né? Me maltratou. Quer dizer, eu sou cidadão, pago imposto. Então, se fizeram isso comigo, imagine com outras coisas. Imagine esse poder o que não faz contra os coitadinhos. É paulada e golpe de misericórdia. Né? Então basta-se ter influência política. Né? Então é essa ditadura de bastidores. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Petrolão, né? Tá correndo ainda. Né? Agora passou para a JBS. Né? Temos o Caixa 2. Enfim, o que não nos falta são escândalos, são ladrões, superfaturadores de obras, criminosos que praticam lavagem de dinheiro, né? E propineiros, que ao invés de legislar, ao invés de fazer o que o povo precisa, criar leis, né? Desenvolver projetos para apresentar junto ao Poder Legislativo que melhorem a vida do trabalhador, do brasileiro, eles estão preocupados com o dinheiro que vai render no mês, no final do mês. Vai ver quanto ganha um cara desse. Eu vi a postagem do Tiririca. Olha, Tiririca, eu tô impressionado contigo, sabe? Porque nós temos que separar bem as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o outro. Né? Você, de repente, tá presenciando coisas que você desconhecia. Você está acompanhando os processos que você não imaginava. Agora imagine, você tá aí dentro. É como eu estava dentro da polícia, eu vivi polícia, eu sei o que é polícia. Né? Eu não ficava vendo só o noticiário da televisão, do jornal, do rádio. Eu presenciava ali, ao vivo e a cores. É o que está acontecendo contigo. E realmente você acaba se revoltando. Você acaba ficando indignado o tempo todo. Porque são coisas que você vê que os governos poderiam sanar. Problemas sociais, sabe? Que os governos poderiam resolver, mas não estão preocupados com isso. Nunca estiveram. A preocupação desses caras é poder e dinheiro. Então você vê, hoje você está acompanhando aí, depois de tudo isso que eu esmiucei aqui, você vê Roberto Jefferson na televisão de novo, Collor no Senado, e já envolvido em outros escândalos. Collor de Mello, né? Que passou pelo impeachment, saiu pela porta de trás do Palácio do Governo Federal e já está envolvido em novos escândalos, em delações, etc e tal. Aécio Neves, nossa, quanto que eu trabalhei durante a campanha. PT roubava, eu dizia, gente, não se iludam. Os caras do PT roubam muito. Mas esse cara aqui, ele não é alternativa, ele também está envolvido em rolo. Eu pesquisava o cara o tempo todo por Minas Gerais, em contato com meus amigos lá. Então eu sabia quem era o cara. Tem uma postagem correndo aí de coisas que aconteceram, que hoje você começa, são peças de quebra-cabeça que você juntando, você começa a imaginar, a chegar a um denominador comum. Um sujeito que fala assim, ó, vou mandar um cara que se ele pensar em fazer delação, eu mato ele. Olha a gravidade da situação. Um cara desse, ele tinha que estar preso preventivamente, porque ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem força econômica e política. E ele manda matar mesmo, manda viver e manda matar. A gente sabe disso, que é verdade. Não é só um privilégio dele falar com essa facilidade. Eu vou mandar um cara que, se ele pensar em fazer delação, mato ele. Não é só ele, não, ó. Tá assim, no meio político, então, nem se fala. Né? A Dilma, né, que sabia sim, acompanhava sim. Lógico que sim. Acha que uma pessoa não vai saber o que está acontecendo?
quando senta em reuniões de medalhão, de figurão, das lideranças, não se comenta ali, ó, é isso, tal, campanha, tá entrando dinheiro daqui, de lá, você acha? As situações, de onde são os esquemas, quem que vai financiar a campanha, você acha que não sabe? Lógico que sabe. O Lula, com certeza. Agora, tô falando sobre tudo isso para vocês, gente, para dizer o seguinte: parabéns, judiciário, parabéns. Eu entendo que vocês têm existe uma falta de estrutura, eu entendo que vocês não têm um efetivo, né, complacente com tudo aquilo que demanda o Brasil hoje. Eu entendo tudo isso aí. Só que vocês têm que brigar, vocês têm que lutar, vocês têm que gritar e mostrar isso para a população. Porque para mim não estão mostrando nada. Para mim é o que eu estou vendo. Eu acredito naquilo que estou vendo, que estou ouvindo. Então eu não vi em nenhum momento o judiciário, né, de uma forma muito clara, às vezes um pitaco aqui, outro ali, mas aquela forma clara: olha, a situação do judiciário é essa. Uma vez no rádio em São Carlos, eu fiz uma crítica, né, devido a um problema com um menor de 16 anos que sacou uma faca, esfaqueou um pai de família para levar a carteira do pai de família. E eu, no rádio, naquela época eu trabalhava na Rádio Realidade, que era então Realidade, eu acabei ocupando o espaço do Maciel quando ele foi para clube, lá em São Carlos. E eu critiquei duramente, né, o juiz da vara Infância e Juventude. Aí, quando eu cheguei no batalhão, o coronel, né, na época capitão, ele falou: Cesário, vai lá falar com o Dr. Morello que ele quer falar com você. E eu não quero saber, você resolva o problema lá, porque eu confio muito em você, te dou carta branca para você trabalhar na rádio, no rádio, desenvolver o seu trabalho lá, porque eu confio no seu trabalho, só que tem que tomar cuidado, né? É um risco que você corre. Eu não vou nem conversar com você, pega a viatura, vai lá no fórum falar com o Dr. Morello. Peguei e fui, muito tranquilo, né? Cheguei lá, não poderia ser de outra forma. Eu não esperava um outro tratamento que não fosse o tratamento que eu recebi. Um tratamento VIP, educado, muito legal. E eu tinha certeza que não seria de outra forma. E aí, Dr. Morello falou para mim, chamou na época acho que era Elizabeth, assistente social, e falou: Cesário, você quer tomar um café? Conversamos ali uns 10 minutos, 15 minutos. Ele falou: olha, eu entendo as suas críticas, só que é preciso entender que nós não temos a estrutura necessária. Então, eu gostaria que você tomasse pé disso, até para você poder ser mais tranquilo nessa concepção sua, né, nessas críticas que você acabou fazendo. E eu acredito que para somar, para melhorar, você fez isso, você sempre toma esse tipo de atitude. O trabalho que você faz aqui na cidade é um trabalho bacana, eu trabalhava nas escolas e tal. Ele falou: então eu gostaria que você acompanhasse a assistente social e tomasse pé da estrutura que nós temos, das dificuldades que nós temos. E foi isso que foi feito. No outro dia não tinha por onde. Cheguei lá e expliquei publicamente, no ar, que eu tinha ido até lá e conhecia toda a situação, que realmente existia uma carência muito grande. Falta de efetivo, uma carência, uma falta de estrutura, de como encaminhar, para onde encaminhar. Depois dessa época que surgiu o NAI, com o padre Aguinaldo e tal, e nós procuramos contribuir da melhor maneira possível, mas foi antes. Então, realmente, às vezes o que falta, para que eles tenham uma agilidade, uma eficácia maior, é a estrutura. São leis mais firmes, menos benefício, né? Menos situações que favoreçam criminosos, bandidos, né? E mais situações que ajudem o trabalhador, que beneficiem o trabalhador, sim, o pai de família, o pagador de impostos. Opa! Então, eu não posso
deixar de parabenizar o judiciário, que não grita, né, por condenar o senhor Paulo Maluf. Parabéns, né? Demorou só 20 anos, né? E ainda ele pode recorrer. Ele já está com 85, né? Desviou 172 milhões, né? Então, demorou só 20 anos. Mas que são 20 anos? Né? Eu trabalhei 30 na Polícia Militar, então, que são 20 anos? Nada. Para a população brasileira, né? Aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, que tomou um prejuízo de 172 milhões, e que são 20 anos? E ainda vai recorrer. E com a idade que está, não vai ficar preso. Não vai ficar preso. E ainda, olha a pena do cara, 7 anos e 9 meses. 7 anos. Eu já vi criminosos comuns. Aí, ladrãozinho. Ladrãozinho aí. Eu chamo ladrãozinho porque era fraquinho mesmo. Pegar 5 anos. 5 anos e 5 meses. Eu vi. Agora o cara roubou, desviou 172 milhões. Ele pegou 7 anos, 9 meses. Não vai ficar preso. Com direito a recorrer ainda, que é um benefício que a lei lhe proporciona ao seu jurídico. Né? E aí? Vai devolver alguma coisa. Vai devolver o quê, gente? Vai devolver o quê? O que é 11 bilhões para a JBS? Fala para mim, o que são 11 bilhões para a JBS? Nada. Dinheiro de cerveja para gastar durante o ano. Dinheiro de, sabe, de bar, de boteco. Então, é preciso rever as leis. É preciso legislar, é preciso criar novos recursos, novas alternativas que nos fortaleçam na hora de punir um bandido. Tem que ser aquela punição exemplar. Porque hoje nós estamos somente motivando outros, né, a praticarem os mesmos crimes. Né? Já tem gente dizendo aí da população, tá vendo? Eles falam que o crime não compensa. Compensa. Depende da forma que você pratica o crime. Aí chega na eleição o ano que vem, tem um monte de candidato, sem critério, sem norma nenhuma. Candidato a doidar. Né? Você vai ingressar numa polícia militar, os caras investigam a sua vida desde os 12 anos de idade. Se você tiver um BOzinho, uma coisinha que seja, você já é tirado de lado. Agora, o sujeito é candidato a cargo eletivo, vereador, deputado, senador, e etc e tal, e aí? Cara, é o seguinte, nós precisamos de gente com passado ilibado, que sempre interagiu com lisura. Nós precisamos de gente honesta. Aí eu vejo reportagem, cadê a honestidade? Cadê a honestidade? Tem que procurar a honestidade. E tem que criar dispositivos que detectam os desonestos e já barrar eles no processo. Opa, esse aqui não pode. Tá fora. Responde processo, o cara é ladrão. Ah, não, o cara é homicida. Ih, ó, o cara já tá condenado. Ó, o cara aqui já foi condenado por estelionato. Ó, o cara aqui já se envolveu. Não. Nós precisamos ter um rigor. Senão fica difícil. Agora, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o fim da picada. Por isso que eu falo de ditadura governista. Não existe democracia, gente. Democracia é só para inglês ver. Sempre foi. O que existe são governos ditadores, sabe? Que olha para você e diz o seguinte: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Certo?
Manda quem pode e obedece quem tem juízo. As regras são essas. E sempre foram. São famílias e famílias dominando estados. Sabe? São bandidos, grupos, quadrilhas, bandos, dominando Câmara Federal, Câmara Estadual e até Câmara Municipal. Então, gente, nós precisamos acordar. Se não acordar, se não gritar, volto a dizer, não vou parar. Óbvio que não vou parar. Sabe? Dinheiro que entra ali, ali é do meu bolso. É dinheiro que eu poderia estar investindo nos meus filhos. Sabe? Quanto e quanto dinheiro, gente. Graças a Deus, por obrigação. Né? Não vejo, assim, nada de mirabolante. Mas graças a Deus, sempre fui honesto. Passei por uma profissão onde eu poderia ter roubado. Onde eu poderia ter feito 1000 coisas e não fiz. Não fiz porque eu tenho educação primária. A educação que veio do berço, a educação do meu pai, que foi policial há 35 anos. Meu pai nunca foi um sujeito de impor as coisas. Ele dialogava, ele conversava com a gente. E eu assimilei tudo que ele me ensinou. E eu fui o único filho que enveredou para a mesma profissão. E graças a Deus, 30 anos de forma ilibada. Podem procurar, podem vasculhar, podem fazer o que quiser. Passa o que quiser. É uma maravilha que faz. Ilibada. Né, doutor? Doutor Izep, um exemplo. Sempre foi um grande exemplo para nós. Né? Vilas Boas. Pô, tanto cara que eu conheço, Gilbertão, o Giba. Tá certo que é parmeirense, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas, brincadeira à parte, um baita de um profissional. Exemplar. Sabe? Faustino. Né? Enfim, todo esse pessoal, Tarcísio, os caras que sempre cumpriram com a obrigação. Fizeram a sua parte. Contribuíram com o seu melhor. Né? Então, gente, se nós não gritarmos, se nós... eu não vou me envolver com isso aí. Deixa quieto, deixa correr. Vai sobrar para os filhos e netos. É isso que você quer? Meus filhos já estão aí, ó, numa situação difícil, né? Mercado de trabalho, enfim, reformas estão sendo feitas que vão atingi-los. Os netos, então, nem se fala, porque eu ainda não tenho neto, mas quando eu tiver, tudo que vem para ferrar o trabalhador, o cidadão de bem. E tudo que vem para beneficiar bandido marginal. Né? Quando eles criam um dispositivo, que nem eu falei na outra postagem, eu não sou contra a delação premiada, eu sou totalmente a favor. E você tem que beneficiar mesmo quem delatou. Porque senão, pelos caminhos normais, você nunca... E eu sei disso, estou falando com conhecimento de causa. Doutor Izep, o pessoal aqui, sabe o que eu estou falando. Você nunca vai chegar no vagabundo. Nunca. Você tem que ter um dispositivo, uma carta na manga. E a delação premiada é isso. Agora, a delação premiada ela tem que ter obedecer a um certo critério. Porque quem está contribuindo com a delação premiada não deixou de ser criminoso. Corrompeu. Não deixou de ter a sua responsabilidade. E tem que pagar caro por isso. Vai beneficiar em algumas coisas, né? Sem problema. Até para motivar outras delações. Que nem o vagabundo do Eduardo Cunha. Ele está quietinho. Mas ele foi muito claro, ou vocês esqueceram? Se eu cair, eu carrego um monte comigo. Mas ele está segurando a peteca. Inclusive, quando ele foi fazer o depoimento dele lá,
Ele mandou recado pro Temer. No depoimento, respondendo perguntas, ele mandou recado. Então veja que o cara sabe muito, deve ter muito documento guardado, muita coisa, né? Então, um cara desse é vagabundo, é bandido, mas tem que ter uma motivação para entregar os caras. E foi isso que aconteceu com os irmãos lá. Agora, também é o seguinte, o que eles fizeram de vender ações, investir em dólares, isso aí, gente, é a parte do acordo. Tem que responsabilizar os caras e ferro neles. Ferro neles. Acordo foi feito para ser cumprido, mas saiu fora do acordo, meu amigo, ferro neles. Entendeu? Eu penso dessa forma. Então, o Maluf é uma vergonha. Eu sempre ouvi quantos colegas meus defendiam o cara. Gente, não ajudou em nada. Sempre foi um cara esperto, inteligente, meteu a mão e quando saiu pôs outro para meter a mão. E nós vimos o que o Pita fez. Hipócrita. Votem nele, se ele não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. E o cara é deputado. Como que ele é deputado? Aquilo que eu falei. O Funfa, dinheiro. Ele compra a eleição dele. Mas ele compra com qual dinheiro? Dinheiro sujo que ele meteu a mão já em administrações passadas. Então, gente, se nós não dermos um basta, não bloquear esses caras, nós vamos continuar pagando a conta sempre. Passando por esse estresse, porque é um estresse. Você vê o país degringolando, você vê muita gente desanimada, gente honesta, trabalhadora, cumpridora de suas obrigações, que honra seus compromissos. E aí, por conta desses vagabundos, né, o autoestima cai. Infelizmente. Mas nós temos que ter ânimo, ter fé em Deus e acreditar. A esperança não é que morre, é aquela que vive sempre. Ela tem que sobreviver sempre. É a esperança. Esperança por dias melhores. Esperança que esses caras vão para a cadeia. Esses Paulo Malufes da vida de hoje vão para a cadeia. E fiquem na cadeia. Permaneçam na cadeia. Com punições exemplares. Não 7 anos, 9 meses, 20 anos depois, eu ficaria envergonhado. Eu ficaria envergonhado. Sabe? Se eu fosse responsável por julgar, por tomar as atitudes, eu ficaria envergonhado. E eu tenho certeza, tem muita gente competente, capacitada, gente culta, gente que está imbuída das melhores intenções dentro do judiciário, que nesse momento está botando a mão na cabeça e, quando que nós vamos legislar e mudar isso tudo? Mas depende de nós. População brasileira, cidadão e cidadã brasileira. Ok? Um abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. E eu vou vir com uma outra postagem, mas aí já mais direcionada a São Paulo, que é uma situação que eu estou acompanhando e que eu acabei fazendo um paralelo aí. Tem particularidades muito parecidas. Vocês vão ver posterior, aqueles que estiverem acompanhando. Um abraço, gente. Beijo no coração de vocês.